Estamos de volta com esse Vida e Saúde feito todo para você, com a doutora Cristiane Kaffler com a gente. Ela que é dermatologista, está nos ajudando a entender sobre a alopécia. Falou bastante sobre a calvície para mim, ou a alopécia androgenética, é isso? Isso mesmo, Teru. A gente tem vários subtipos. A androgenética é a mais conhecida, né? É, e a mais temida também de muita gente. Agora, os carecas estão na moda também, né? Quem começa com isso aqui normalmente pode raspar todo o cabelo porque também continua bem. Com certeza. O que define muito é o formato do couro cabeludo, né? Então, às vezes, o paciente ele tem um couro cabeludo bonito e aí ele raspa, assume a careca mesmo e fica ótimo. E aí eu super incentivo. Dizem que eles são super vaidosos, os carecas assim, eles cuidam né? da barba, né? Eles fazem outros cuidados e às vezes tem aquele que não gosta muito da aparência careca e aí tenta disfarçar usando um Parte para o implante. Parte para uma cirurgia de transplante capilar, exatamente. E existem outras coisas que a gente pode fazer também. Sobre isso a gente vai falar já já, porque eu quero entender os outros tipos de alopécia, doutora. A gente falou bastante, você contou pra gente assim de formatos diferentes de um mesmo problema. Mas, e mulheres também podem enfrentar o mesmo tipo de problema, da alopécia androgenética, é isso? Com certeza, tanto homens quanto mulheres desenvolvem. A criança não, a androgenética ela aparece depois da formação hormonal, tudo depois daquele pico da adolescência, mas tanto homens quanto mulheres desenvolvem. Vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de queda de cabelo, porque a doutora nos ensinou aqui que a alopécia nada mais é do que isso, queda de cabelo. A gente vai tentar entender aqui agora o que seria a alopécia areata. Vamos lá, o que é a alopécia areata? A alopécia areata é um tipo de queda em que os seus soldadinhos de defesa, que são os linfócitos, que deveriam estar atacando vírus, atacando bactérias, atacando corpo estranho, eles atacam o próprio cabelo. Então, isso acontece porque a pessoa já tem uma tendência genética, mas também ela tem um gatilho, que pode ser um estresse emocional, que pode ser uma ansiedade exagerada, e aí acaba sendo esse gatilho inicial para que o cabelo caia classicamente em áreas. Então, Teru, a alopécia areata, ela tem várias classificações. A mais frequente é aquela alopécia em que você tem uma rodinha sem cabelo. Às vezes você nem percebe, mas você está lá no cabeleireiro, a cabeleireira vai ali cortando o cabelo, de repente ela fala, tem uma área... falha. Uma área de falha aqui. E aí tem o formato, é redondo, é mais uma tira? Ele pode ser redondinho, ele pode ser numa faixa. Geralmente começa redondinho, mas ela pode ir crescendo e expandindo. E começa bem pequenininho e vai aumentando? Ou já começa grande? Às vezes começa bem pequenininho e aí quando é melhor, prognóstico, ou seja, a gente sabe que vai evoluir melhor, quando fica só em uma plaquinha. Mas às vezes a pessoa está sob um estresse tão grande, o sistema imunológico está atacando tanto o cabelo, que essa queda rapidamente progride para uma coisa bem generalizada, às vezes em faixa ou até total. Aí a gente entra na alopécia areata totalis. Essa totalis ocorre quando cai todos os fios da cabeça. E existe também a universalis. Eu tenho alguns pacientes com esse tipo universalis, que caem cílios, caem as sobrancelhas, caem os pelos do corpo e a pessoa fica sem nenhum fio. Muito bem, condição importante, mas que pode ser percebida com antecedência. Tem que ficar esperto, tem que se olhar, tem que se prestar atenção em si mesmo. Vamos falar de um outro tipo aqui, doutora? Queria que você comentasse sobre a alopécia cicatricial. Essa é a mais temida por nós tricologistas. Por quê? A alopécia cicatricial é um tipo de alopécia em que ela causa cicatriz, o próprio nome já diz. E essa cicatriz, ela deforma ali a anatomia da raiz do pelo e ali não consegue nascer um cabelinho novo. Então, aquela área que ficou sem cabelo, ela não volta. Muitas vezes a gente consegue estimulando ali, mas estimulando muito, fazer o cabelinho nascer de novo. Mas o que acontece é que geralmente essas pacientes, elas rodam tanto, homens e mulheres, né? Entre vários médicos e perdem muito tempo e aí o cabelo nunca mais nasce. Fica aquela área cicatricial, como se fosse uma área de queimadura, por exemplo, Teru.
em que o pelo não nasce nunca mais. Inclusive, pelo nome, eu achei que seria o inverso, que seria uma alopécia por conta de uma cicatriz, um corte, alguma coisa, e aí não nasce mais fio naquela região. Mas é ao contrário, é a própria queda que deixa a cicatriz. Na verdade, as cicatriciais também são doenças autoimunes, também são soldadinhos de defesa que acabam atacando o folículo de cabelo, mas ao invés de atacar numa altura do folículo em que a raiz, a fábrica do fio não foi lesionada, afetada, ataca ali muito próximo da fábrica do fio e ali a gente não consegue desenvolver de novo um cabelinho. Muito frequente, cada vez mais, Teru, tem sido a alopécia frontal fibrosante, em que mulheres que usam os tratamentos com exatamente, essa aí. Ela é um tipo de cicatricial. A alopecia então, vou deixar aqui para cá, vamos deixar aqui, olha. Isso aí. A alopecia frontal fibrosante, ela era rara. A gente quase não diagnosticava, muitos médicos nem conheciam, mas de alguns anos para cá, Teru, ela fez um boom e ela tá tão frequente. Mas ela tem uma origem pelo mesmo motivo, doutora? Na verdade, a cicatricial, como ela é uma doença nova, a gente ainda está descobrindo as causas. Mas o que acontece? Ela acomete principalmente mulheres em período perimenopausa e a clínica é que esse cabelo vai subindo. A linha de implantação, ela vai subindo. Então, a pessoa vai ficando com uma testa maior, não percebe que o cabelo que está caindo e ele vai inflamando e vai a linha de implantação subindo. Ela tem relação, às vezes, com alguns componentes tóxicos, com alimentação, com o estresse e com produtos como o formol. Olha aí, todos ao nosso alcance aí de serem observados. A alopécia seborreica agora é o assunto, doutora. Bom, na dermatite de couro cabeludo, o que é essa dermatite? É uma causa de descamação. Existem vários subtipos, a gente tem a dermatite seborreica, a gente tem a seborríase, que é uma transição entre a dermatite seborreica e a psoríase de couro cabeludo. Então, são quadros inflamatórios em que o cabelo cai mais por causa dessa inflamação. Geralmente está associado ali com uma presença de fungos, mas também com uma má higiene do couro cabeludo. Isso pode acontecer de o cabelo cair mais. Doutora, eu vou deixar essa aqui por último, que você já comentou bastante, mas o eflúvio telógeno nem parece nome de alopécia. O nome é chique, Teru. Eflúvio telógeno significa que o cabelo caiu em grande quantidade porque ele saiu da fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios, a fase de desenvolvimento. Essa fase geralmente dura de 2 a 5 anos. Ele saiu dessa fase e ele entrou na fase telógena, que é a fase de queda. Então, vamos supor que você teve ali um pico de estresse hoje. Seu cabelo não vai despencar hoje, ele vai cair daqui a 3 a 4 meses, porque ele entra na fase telógena e aí ele vai se desprender daqui a 3 a 4 meses. Então, causas mais frequentes, Covid, má alimentação, carência nutricional causa muito eflúvio ou perdas importantes. Por exemplo, uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia como uma bariátrica, ela perde muitos nutrientes, ela tem uma desabsorção e acaba tendo uma queda de cabelo, ou pós-parto, às vezes pós-cirurgia. São várias causas, problemas de tireoide, também são causas de eflúvio telógeno. Presta atenção nos sintomas. A alopécia por tração, a doutora falou aqui da bailarina, das trancinhas. Principalmente em crianças, né? E a alopécia androgenética, que foi um tema bastante discutido aqui. Agora, doutora, quando a gente está ouvindo aqui, quando o problema é com o meu pai, com o meu tio, com a minha vizinha, com a minha avó, parece que a gente não fica assim tão... A gente fica preocupado, a gente sente empatia, mas eu não estou assim tão desesperado. Agora, quando o problema vem com a gente, quando o diagnóstico é conosco, aí a coisa pode ficar difícil. Vamos dar uma olhada na história de alguém que teve que encarar esse diagnóstico e que está lidando com o problema do jeito certo? É agora que você conhece a história da Camila. O cabelo é uma das marcas registradas de qualquer mulher. Seja curto, médio ou comprido, não importa. Ele tem o poder de comunicar a personalidade que cada mulher deseja mostrar a quem está à sua volta. Não é à toa que o Brasil é o país que mais gasta com cosméticos para cabelos no mundo. Da mesma forma que o cabelo tem o poder de erguer uma pessoa, ele também pode afetar significativamente a autoestima de uma mulher. Hoje, vamos conhecer a história de Camila Rolim, que foi diagnosticada com alopécia e precisou se adaptar a uma nova realidade.
Eu amava meu cabelo. Eu tinha um cabelo comprido, cheio. Nunca tive muito cabelo, mas eu tinha um cabelo bonito. Então eu adorava, assim, era um item da minha aparência, assim, essencial. E eu gostava, eu cuidava mais do cabelo. Era uma relação, assim, muito bacana, porque o cabelo, querendo ou não, ele acaba sendo um item importante para a mulher, né? Um item que a gente realmente valoriza, era um elemento que eu gostava muito em mim. Na verdade, eu acho que era inclusive a característica que eu mais gostava em mim nessa época. Infelizmente, depois de um tempo, Camila percebeu que havia algo de errado com seu cabelo e a preocupação começou a ganhar espaço. Eu percebi que tinha algo de errado com o meu cabelo quando começou a cair muito, mas nesse primeiro momento não era alopécia. Eu estava passando por uma questão aí de uma alteração na tireoide e eu passei por uma queda muito intensa. E meu cabelo começou a cair bastante. E inicialmente eu comecei a tratar como se fosse o hipertireoidismo, como se fosse relacionado a isso. E aí, com o passar do tempo, a minha tireoide normalizou, mas o cabelo não parou de cair. E foi aí que começou a minha saga de tentar descobrir o que estava acontecendo com o meu cabelo. E eu comecei a ir em diversos médicos e ninguém sabia o que eu tinha. Era desesperador. Eu comecei a perceber que meu cabelo caía muito porque era desesperador, assim, eu via cabelo em tudo quanto é lugar. Então, na roupa, na hora de lavar o cabelo, então eu lavava e eu percebia que caía muito no ralo. Percebia na hora de usar o condicionador, todo momento que eu manuseava o cabelo, eu percebia muito cabelo na minha mão, cabelo no chão, cabelo no travesseiro. Então eu comecei a perceber uma queda muito grande. E aí foi nesse momento que eu descobri. E aí, quando eu encontrei esse médico especialista, eu tive o diagnóstico da alopecia androgenética, que é a calvície. Segundo a Sociedade Brasileira de Cabelo, mais de 42 milhões de brasileiros têm alopécia. E a pesquisa constatou que uma boa parte dos jovens entre 20 a 25 anos já apresentam queda de cabelo. Receber o diagnóstico, para qualquer mulher, é muito assustador. Mas para mim, acabou sendo um alívio, pela minha situação. Como eu estava há muito tempo querendo entender o que estava acontecendo com o meu cabelo, por mais difícil que foi ter esse diagnóstico, me trouxe uma paz de saber o que estava acontecendo e poder tratar. Isso é muito importante, a gente saber o que tem para a gente poder fazer algo pelo cabelo, né? Como eu falei, se eu não tivesse demorado tanto, acredito que hoje eu teria mais cabelo. Então, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu fiquei com medo, eu fiquei assustada, né? Me senti a única mulher no mundo com essa condição, porque até então eu não conhecia mais ninguém. Mas ele me trouxe uma oportunidade de poder fazer alguma coisa, que era tudo o que eu queria, poder fazer algo para não perder todo o meu cabelo. Mesmo sentindo alívio ao receber o diagnóstico, Camila passou por um processo muito doloroso de aceitação. Olha, ter o diagnóstico foi muito difícil e eu acredito que receber essa informação, ela é muito difícil, mas mais difícil do que o diagnóstico é a relação que a gente tem com o espelho. É se olhar no espelho todo dia e ver um reflexo diferente. Então você se olha e em muitos momentos você não se reconhece. Em muitos momentos, inclusive eu particularmente falando, eu me evitei no espelho. Então eu parei de me cuidar, eu parei de fazer coisas que eu gostava, inclusive cuidar do cabelo. E aí, porque por algum motivo eu queria fugir daquele reflexo, porque eu não estava me reconhecendo. E aí, com o tempo, acho que um grande impacto também que a alopécia traz é a gente deixar de se cuidar. Então, o que já está diferente vai ficando mais ainda. Então, eu não me preocupava mais tanto com cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, não me arrumava tanto, não usava maquiagem. Uma grande questão quando a gente tem alopécia é que a gente mesma passa a se resumir a cabelo. Então, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu só me enxergava como cabelo. E aí, meu cabelo não estava como eu queria e isso passou a resumir a minha vida, sabe? Mas chegou um momento em que Camila cansou de se sentir mal e decidiu olhar para a alopécia de uma outra forma. Para reverter esse quadro, eu fui atrás do tratamento. Então, hoje eu utilizo medicamentos, faço LED terapia em casa, que é uma tecnologia que ajuda nesse sentido. E eu acho que o principal foi mudar a minha relação com o espelho. Então, quando a gente tem esse problema, como eu disse, a gente passa a se olhar só como cabelo. E eu comecei a mudar isso. Então, eu comecei a cuidar muito da minha pele, que eu tinha deixado de lado totalmente todos os cuidados. E comecei a encontrar formas de disfarçar isso. Então, às vezes, mudar o cabelo de lado, então mudar a risca. Eu usava muita risca no meio, e é onde fica mais aparente a minha alopécia. Então, eu comecei a usar mais o cabelo de lado.
existem, né, acessórios, maquiagem capilar, existem uma série de oportunidades, né, que a gente pode usar que vão disfarçar. Comecei a me arrumar mais também, por muito tempo eu não usava mais maquiagem, por exemplo, no rosto, então comecei a usar. Comecei a me preocupar mais com a roupa que eu utilizo, então usar roupas que eu acho que me deixam mais bonita. Então eu comecei a me enxergar de novo, né, como uma mulher e não somente como um cabelo, como eu fiz por muito tempo. Depois de fazer o tratamento e alcançar resultados satisfatórios, Camila sentiu a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas e hoje desenvolve um trabalho muito bonito nas redes sociais. Inicialmente, eu comecei o meu trabalho nas redes sociais para dar dicas sobre cabelo. E em determinado momento, eu comentei que eu tinha alopecia androgenética e eu percebi que muitas pessoas começaram a me pedir ajuda. E foi aí que eu entendi que eu tinha um propósito, que eu estava ali não era à toa, né? E aí as pessoas começaram a perguntar como eu descobri a calvície, como eu tratava, começaram a me perguntar como que eu cuidava do meu cabelo por ser muito fino, né? Que a principal característica da alopecia é o afinamento, então a gente precisa ter cuidados especiais. E foi nesse momento que eu percebi uma oportunidade de ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a falar sobre o tema e comecei a ver que isso realmente estava contribuindo. E é isso que me motiva, poder falar de um assunto e ainda mais pensando por tudo que eu passei, né? De ter tido uma demora no diagnóstico, por ter perdido muito cabelo. Então hoje eu sinto que eu tenho esse papel de tentar levar essa mensagem para que as pessoas descubram isso o quanto antes, porque o quanto antes elas puderem tratar, mais cabelo elas vão conseguir manter. Apesar de sentir falta do cabelo que já teve um dia, Camila aprendeu a olhar para si de uma outra maneira e hoje consegue comunicar para o mundo que ela é muito mais do que só cabelo. Ter alopecia é um exercício diário, a gente precisa acordar todo dia disposta a se olhar diferente no espelho, a lembrar as qualidades que a gente tem, a não se resumir só a cabelo. Então é isso que eu tenho feito e é isso que tem me ajudado a levar esse tema, né, de uma forma mais leve, de uma forma que eu consigo ver sim que existe uma forma de viver bem com a alopecia. Hoje ela não impacta mais a minha vida, mas ela sempre vai estar aqui comigo. Então eu tento fazer com que esse relacionamento, né, porque de alguma forma eu vou estar com ela até o fim, eu tento fazer com que esse relacionamento seja saudável, seja feliz de alguma forma, por mais que traga impactos, mas que isso não impacte mais a minha vida tanto como já afetou a minha autoestima. Muito obrigada, Camila, por compartilhar sua história forte aqui com a gente, de encarar o problema, de superar o problema e de ajudar outras pessoas. Que legal, doutora. Muito importante, porque muitas vezes a pessoa se fecha naquele mundo escuro em que ela não gosta da imagem que ela está vendo no espelho e isso reflete diretamente na vida pessoal dela, né? Eu tenho uma paciente, estava comentando ontem, a primeira paciente, ela teve exatamente esse quadro, o casamento não deu certo, ela se sentia horrível, ela não se olhava no espelho e ela tinha uma depressão por causa do cabelo. E a partir do momento que ela virou aquela chave e que ela começou a tratar, ela chegou linda no consultório, chegou de saltinho, chegou de batom, toda feliz e falou assim, aquela, nome dela, que se vitimizava não existe mais. Olha que coisa linda, né? Que legal trabalhar a autoestima resolvendo um problema importante como esse. A gente viu aqui na história da Camila, doutora, ela mencionou muito rapidinho que um dos tratamentos que ela está ainda fazendo uso é o uso do LED. Uhum. Existem outros tratamentos? Existem vários outros tratamentos. Essa é a grande notícia, né, Teru? A gente tem muito o que fazer, não é só sentar e chorar, né? Então, o LED terapia, como que funciona? É o LLLT. Ele estimula através de laser, de infravermelho, os folículos, ele estimula, na verdade, a mitocôndria para que ela gere energia para que você entre de novo em fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, tem estudos que comprovam a eficácia do LED. Por isso que é interessante a gente associar como terapia. Não é o principal, só o LED não resolve, mas é um adjuvante. Qual que é o principal tratamento, Teru, hoje, principalmente para essa androgenética que a gente fala tanto? O principal tratamento é medicamentoso, né? Então, a gente precisa associar
medicamentos que inibem a enzima que converte esse hormônio de testosterona em dihidrotestosterona, que é o hormônio responsável pelo afilamento e pela queda. Então, essa medicação se chama finasterida, ela inibe essa enzima e aí ela consegue segurar o cabelo mais grosso, ela consegue encorpar o fio. Assim como o minoxidil, hoje a gente tem o minoxidil oral, que é um vasodilatador. Então, é como se você irrigasse um campo de plantação. Ele chega mais sangue, mais oxigênio, mais vitaminas, mais nutrientes, consequentemente o fio evolui mais forte. A Camila falou aqui várias vezes da importância de fazer o diagnóstico certo. Você falou de vários tipos aqui hoje, doutora, e eu imagino que cada um desses tipos tem uma abordagem diferente e não é uma abordagem unicamente do dermatologista. Importante, ela falou aqui da alimentação, ela falou aqui do estresse, do manejo de estresse. É importante, só que às vezes a gente fica focado em um item apenas. Como é que a gente pode, de repente, colaborar com esse tratamento? Os produtos químicos vendidos prometendo a restauração desse crescimento são confiáveis? Teru, eu brinco no consultório que tempo é cabelo. O que isso significa? Muitas vezes você vai nas promessas, né? Então tem produtos que prometem milagre e que você vê uma foto de antes e depois e fala, isso é maravilhoso, eu quero. E aí você investe um valor às vezes alto, né? E de repente você tem aquele balde de água fria porque aquilo que você esperava não é exatamente o que promete. E você perde tempo, consequentemente você perde folículo de cabelo. Então qual que é o ideal? Procure alguém sério para começar um tratamento precoce. Quantos pacientes eu tenho que têm um diagnóstico e já trazem os filhos para a investigação? Uma investigação precoce. Doutora, o que você acha? Olha aí no microscópio que nem você fez para ver se realmente o meu filho também tem ou se tem algum padrão, mesmo que inicial. Quanto mais cedo você começa a buscar ajuda, melhor vai ser o seu prognóstico, melhor vai ser a sua evolução, o seu cabelo agradece, né? Muito bom, muito interessante você pensar que esse cuidado, ele pode ter desdobramentos em várias outras áreas da vida, profissional, relacionamento e enfim, você pode imaginar. Então cuide com carinho de você mesmo, de você mesma, mas cuide também junto ao especialista. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui de coração. Prazer sempre estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso. Parabéns a toda a equipe, vocês são ótimos. É muito bom ter ela aqui, não é? Bom é você tê-la aí no seu celular também. Olha lá no Instagram, @DRA Cristiane Kaffler. Falei bem devagar aqui para você acessar, tá? No Instagram, Kaffler com K e DRA de doutora. Então, tá aí para você, tá aqui na sua tela. Aproveita esse conteúdo, tá? Doutora, até a próxima. Até a próxima, Teru. Tchau, tchau. Muito bom, ó, a gente faz um intervalo, fica aí, porque o Dr. César Vasconcelos vem aqui falar sobre o poder transformador do perdão. Eu tenho certeza que você precisa assistir isso. E ainda hoje tem bolinho saudável na nossa receita por aqui. É daqui a pouquinho, não sai daí não, a gente volta já.